a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 6 de agosto de 2021, sexta-feira. O Evangelho é o de São Marcos, capítulo 9, versículos do 2 ao 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com uma sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos, então, a narração de São Marcos a respeito da transfiguração, porque hoje é dia da transfiguração do Senhor. Vimos que São Marcos narra, então, que Jesus chamou Pedro, Tiago e João e os levou a um lugar bem alto, à parte, numa montanha, e ali transfigurou-se. O que é transfigurar? É mudar a aparência diante deles. E a aparência que Jesus ficou agora é de uma roupa brilhante, que brilhavam tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Então, apareceu junto com Jesus Elias e Moisés conversando com Jesus, para mostrar então que Jesus está de acordo, está em intimidade, está em comunhão, simbolizando o Novo Testamento com o Antigo Testamento. E Pedro e os discípulos ficaram com medo, mais admirados e não sabendo o que dizer direito. Pedro disse: Mestre, é bom ficarmos aqui. Pedro sente então esta harmonia, esta paz, esta alegria, esta felicidade de estar ali na presença de Jesus e de Elias e Moisés. E ele diz: vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Daí então uma nuvem com uma sombra encobriu-os e surge uma voz, que é a voz de Deus, do Pai, dizendo: Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando de volta, viram que não tinham mais nem Elias nem Moisés, apenas Jesus. Jesus, então, ao descer da montanha, ordena a eles que não contam isto a ninguém, e eles obedecem, mas comentam entre si a respeito da ressurreição dos mortos, porque Jesus disse a eles que eram para contar somente depois da ressurreição dos mortos. E eles se perguntam o que é a ressurreição dos mortos. Não entendem muito bem que Jesus iria ressuscitar. Partindo para a meditação deste Evangelho, perguntando o que ele tem a ver conosco. Será que nós acreditamos de fato nesta harmonia do Antigo e do Novo Testamento, e que o Antigo Testamento deve ser lido com os olhos do Novo Testamento, em vista do Novo Testamento, para se cumprir o Novo Testamento? Será que nós estamos ouvindo de fato, então, a voz de Jesus, conforme Deus Pai pede ao envolvê-los com a sombra de uma nuvem e diz aos discípulos: Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz? Será que nós estamos escutando a palavra de Deus, o próprio Jesus?
Será que nós estamos escutando Deus e de fato obedecendo e realizando e fazendo aquilo que é a vontade dele em nossas vidas? Porque sendo ele Deus, conhece e sabe o que é melhor para nós. Será que de fato então acreditamos na ressurreição dos mortos ou não acreditamos? Acreditamos na palavra de Jesus, acreditamos nas sagradas escrituras. Em resumo, a transfiguração de Jesus quer nos mostrar a divindade de Jesus, quer nos mostrar a união, a unidade do Novo com o Antigo Testamento, e que o Antigo deve ser lido a partir do Novo Testamento, com os olhos do Novo Testamento, concretizando a sua história no Novo Testamento. Que nós possamos aceitar este abrir o coração, abrir a nossa vida, abrir a nossa fé, para poder vislumbrar a graça de Deus, vislumbrar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e a voz do Pai nos pedindo para obedecer o seu Filho. Rezemos então nessa terceira etapa da Lectio Divina, porque nem sempre e muitas vezes nós não obedecemos a palavra de Deus. Ao contrário, nós desobedecemos. Muitas vezes não queremos nem ouvir, nem estar na presença de Deus, porque muitas coisas nos atraem, muitas coisas nos desviam o olhar, os ouvidos e o coração. Por isso, Senhor, nós te pedimos, tende piedade de nós, tende misericórdia de nós, vinde em nosso socorro, em nosso auxílio e nos ajudai a acreditar em Ti, a ouvir a Tua palavra e acreditar, e colocar em prática, e acreditar na Sua divindade, na Sua crucifixão, morte e ressurreição, por amor a nós e pela nossa salvação. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.